Escute a minha voz, eu sou toda sua. Fique na minha, liga pra mim. Eu te amo, Melodia. De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Estamos de volta aqui na Melodia, terça-feira, 5 de agosto de 2025. Que bom estar de volta. Mas só estamos de volta pela bondade do nosso grande Deus, né? A Ele tudo devemos. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor para sempre. Por isso estamos aqui. Na manhã desta terça-feira estou recebendo o pastor Edilson Pereira, Assembleia de Deus. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilaelson. Que alegria, que felicidade estar aqui nessa manhã, não é? Com dois grandes homens de Deus que representam muito bem o povo de Deus nessa cidade. Pastor José Barbosa, o homem que só tem um rosto. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Pastor Silvio, Deus te abençoe, querido. Não, Silvio não. Silvio não. Não é Silvio, não? Pastor Carlos Novaes. Então, Silvio, perdão. Sem problema. Não, Jesus, eu vi aqui, então eu associei. Eu não tenho muito conhecimento com o senhor, mas quando é convidado aqui para essa plataforma, com esse estúdio aqui, com certeza é um grande representante do Reino de Deus. Amém. Mas é gente boa também. Satisfação de ter gente aqui, boa também. Eu quero dar um abraço todo especial para o nosso irmão José, do Uber. Ele me pediu para que, olha, eu ouço a Melodia, ouço o debate e mando um alô para mim. E lá eu quero que o senhor faça isso para mim, porque Pronto. Você sabe que você é a voz de todo dia. O irmão José do Uber. Do Uber. Pronto. Tá dado o alô, irmão José. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho e divulga aí o nosso trabalho, tá bom? Glória é muito a Deus. Importante. Olha, você sabe que o Uber, ele é um bom divulgador, né? Por quê? Ele tá sempre com pessoas diferentes, né? Isso. E aí, pronto, você já sabe, né? Bom, conosco também o pastor Carlos Novaes. Pastor Carlos, que sumiço é esse, rapaz? Você só aparece aqui de ano em ano. Ele tá de férias, gente. E toda vez que ele tá de férias, a gente aproveita aqui. Pastor Carlos, bom dia, bem-vindo de volta. Bom dia, pastor Gilaelson, pastores aqui presentes, pastor Edilson. Obrigado. Tenho o privilégio de acompanhá-lo nas redes sociais. Obrigado. Pastor Barbosa não se fala, né? Já amigo há muito tempo. E desde já agradeço mais uma vez a Melodia me privilegiar pelo momento de estar aqui. Apesar de que trabalho, né? Estou trabalhando. Eu era muito frequente quase todos os dias nos debates. Nos primórdios do debate. Do debate, né? Mas aí mudaram meu horário de trabalho, comecei a trabalhar, mudaram meu horário de trabalho e só na época de férias mesmo. E me sinto honrado em estar aqui presente mais uma vez com pessoas ilustres. Graças a Deus por isso. Alegria nossa, pastor Carlos. Conosco também o pastor José Barbosa, metodista wesleyana. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, Edilson, Carlos. Um tempão, né, rapaz? E tal. Agora, rapaz, você falou a verdade, só tem uma cara. Só tem uma. Porque qualquer outra... Eu nunca vi outra. Não tem outra. E eu prefiro até, quando está errado, dizer que eu estou errado. Quando eu estou errado, eu digo que estou errado. O senhor me permita, o senhor falou sobre uma... Só tem uma cara. Diz que o pai e o filho foi visitar o pastor para resolver uma situação. E aí, enquanto o pai conversava com o filho, com o pai, o pastor conversava com o pai daquele menino, o menino não parava de olhar para o pastor. Aí o pastor
foi se incomodando, rapaz. O menino não tirava o olho do pastor e olhava. Aí o pastor não aguentou mais. Falou, meu filho, por que você olha tanto para mim? Não, porque lá em casa meu pai disse que o senhor tem 2 caras. Eu estou querendo encaixar a outra. Com o pastor José Barbosa não ia acontecer isso. Não. Em Jesus. A gente pede até perdão quando erra. Muito bem. Vamos iniciar o debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Carlos Novaes que apresente este momento ao Senhor. Deus soberano, em nome de Jesus, Amém. Sim. aqui estamos em Tua presença. Verdade, Pai. E de antemão já apresentamos a vida de cada irmão, de cada pastor, de cada ouvinte em Recebemos, Pai. Tuas mãos, Sim, Senhor. para que o debate alcance cada um deles, ó Deus, Deus, faz isso, Deus, de Pai. forma Nós concordamos, gratificante, Deus. de forma abençoadora Sim. e de forma que possa edificar vidas, Pai. Verdade. Sim, meu Deus, que em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que a Tua Aleluia. palavra que alcance esse coração, para Pode, que Senhor. possa Faça, fazer meu mudança, meu Deus, entre acreditar, entre crer no Oh, Senhor Deus. de verdade e não crer, Senhor. Oh, Deus. Porque existem pessoas que não creem, Meu ainda Deus. que estejam na igreja, Oh, Senhor. ainda que esteja vivendo um pseudo-evangelho. Oh, Pai. Mas nós, meu Deus, aqui nesta manhã, queremos Deus. fazer diferença Muda essa em realidade, dizer que verdade, em Pai. mesmo as circunstâncias difíceis, as tribulações, e mesmo, ó Deus, as perseguições, Deus, o Senhor nunca nos deixará. Porque Verdade. o Senhor disse que Nós estaria cremos conosco todos os dias das nossas vidas Amém. até a consumação dos séculos. Verdade. E nós ainda vivemos, ó Deus, antes da consumação dos séculos. Por isso o Senhor está Aleluia. conosco, Deus. Sim, E Senhor. te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, vamos lá. 11h14. Como não perder o ânimo em meio às turbulências da vida é o tema de hoje. Será que nós estamos mesmo preparados para as turbulências? Eu fico pensando, pastor Edilson, que o dia mau ele acaba chegando, né? Outro dia eu estava em casa e de repente alguém disse assim, ó, o irmão de fulano de tal sumiu. É brincadeira um negócio desse. Aí começa aquele desespero. Ou então quando você recebe aquela notícia do ente querido que partiu. Um dinheiro que sumiu da sua conta. Sem Como outro dia explicação. eu vi a pessoa desesperada, todo o dinheiro tinha sumido da conta. Misericórdia. Uma notícia de enfermidade. Outro dia alguém chegou e falou assim, ó, fulano de tal recebeu o diagnóstico agora, tá com câncer. Verdade. Isso acontece. Eu fico imaginando o seguinte, pastor Edilson, essas notícias, esses fatos, como é que a fé lidar com isso, pastor? Olha, primeira coisa que eu quero dizer, declarar nessa manhã, é que muitas vezes nós vemos determinados versículos da Bíblia e a gente não dá a devida atenção. Não é porque esse versículo que eu vou citar não seja conhecido, não seja mencionado, mas é encarar esse versículo com o teor de autoridade que ele tem. Jesus, em João 6 e... Perdão, meu Deus, deixa eu me ver aqui. 16 e 33. Ele diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Veja que eu estou citando esse versículo porque esse versículo aqui é uma promessa para a igreja. No mundo tereis aflições. A igreja, vivendo nesse mundo, ela vai ter que enfrentar isso diuturnamente, diariamente. Uma promessa Promessa. e uma advertência. Verdade. Verdade. Tanta promessa que vai ter. E o que se deve fazer diante dessa situação? Qual deve ser o nosso comportamento diante dela? Eu faço questão de dizer para as pessoas que, como Jesus é modelo para nós em tudo, não é? O grande, o exclusivo exemplo. Jesus não teve um dia de sossego enquanto viveu. Eu estou dizendo no seu nascimento, não é? E com 12 anos tem alguma coisa ali que a gente vê, e depois, principalmente no seu ministério público aqui na Terra, não teve um dia de sossego.
pode observar, era constantemente enfrentando inimigos, as situações adversas, mas veja por que ele foi tão vitorioso. Veja que ele se coloca como exemplo. Eu venci, eu sei o que é isso que vocês enfrentam, não é? E a atitude dele. Então, nessa manhã, eu tenho certeza que nós vamos usar muito essa expressão, porque nós temos muito exemplo de situações que as pessoas enfrentaram estando próximas de Jesus, vivendo a fé em Jesus, e essas pessoas tiveram capacidade, porque é interessante que ânimo é sinônimo de coragem. Nenhuma pessoa covarde tem ânimo, não é? Então, a gente precisa ver que nessa manhã eu tenho certeza que Deus vai usar cada pessoa aqui para dizer para as pessoas que... E o que leva a gente a ter essa coragem diante dessa situação? É por causa da presença, e segundo a oração que o pastor, não é? O pastor Carlos fez para a gente aqui nessa manhã, a presença de Deus em nossa vida, e o que Ele realmente nos dá a condição de dizer, venha o que vier, sou mais do que vencedor por aquele que nos amou, não é? Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, 11 horas e 18 minutos. Pastor Carlos, eu queria, dentro desse tema, que a gente analisasse aqui, 2 Coríntios 4, a partir aqui do verso 8, né? O apóstolo falando desse tesouro que é Jesus Cristo, que nós temos nesse vaso de barro, que somos nós. Ele diz o seguinte, em tudo, 2 Coríntios 4, 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O cristão pode ser até abatido, né? Verdade. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Eu queria trazer esse texto, pastor Carlos, que o senhor comentasse, porque assim, tem muita gente indo para a igreja, se achegando à igreja, buscando uma espécie de blindagem, né, de um seguro contra as tribulações dessa vida, contra as turbulências, né? E eles nem escondem mais. Nós estamos aqui porque para que o mal não bata a nossa porta, para que não aconteça nada de ruim. E tem muita gente buscando isso na igreja. Ontem eu estava ouvindo uma música antiga, né? Vai dar tudo certo. Não dá tudo certo. A vida não é assim. Muitas vezes dá errado. Pastor Carlos. Eu quero, antes, pastor Gelelso, de dar minha opinião acerca do texto e do tema, mandar um alô especial para o pastor Jobson Farias, da Igreja Batista Moriá, lá no Rio Branco, no Acre, que está nos ouvindo. Ele é um diretor da FLTB, que é da Faculdade Livre Teológica Brasileira, e eu quero mandar um alô especial aí para o pastor Jobson Farias, que é um dos nossos colaboradores aí da faculdade. Pastor Gelelso, tratando-se do texto, eu quero já fazer menção ao que o pastor Edilson dissera, de João 14, 33. 16, né? 16, 33. Que Jesus, ele mesmo disse que nós teríamos aflições nesse mundo, porém, em meio às aflições, nós teríamos paz, porque Ele, o próprio Cristo, é a nossa paz. Quando Paulo está dizendo que nós somos vasos de barro, mas contemos em nós uma preciosidade, um tesouro inestimável, um tesouro que não tem valor, porque tanto é o valor, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então não tem um valor que um ser humano possa pagar, a não ser Ele próprio, Deus, que possa pagar em favor de nós em relação à nossa salvação e também à nossa paz. Cristo, ele sofreu na cruz do Calvário para nos dar a paz. No entanto, não significa dizer, concordo com suas palavras iniciais, que não é pelo fato de que eu, adentro no reino de Deus, torno-me filho de Deus,
que as perseguições cessam. Muito pelo contrário. Quem tem essa visão é uma visão retrógrada, uma visão pessimista, olha a palavra. Quem entra para o Evangelho achando que vai ter paz é uma visão pessimista do Evangelho. Porque o Evangelho, nós entramos no Evangelho, o Cristo nos aceita, não é nós que aceitamos Cristo, Cristo nos aceita para que nós possamos sofrer o próprio martírio que Cristo sofreu. Porque Cristo disse que Ele sofreu e nós também sofreríamos. Mas isso não quer dizer que nós estamos desamparados, que nós estamos vivendo em um mundo sem uma proteção divina. A proteção de Deus é para que nós, em meio a todas essas tribulações, todas essas turbulações, todas essas tristezas que enfrentamos, nós temos em Cristo a paz. O exemplo, recentemente, o pastor Edilson deve conhecer, provavelmente conhece, né? Que é da igreja dele, o meu primo, presbítero Orlando Lisboa, faleceu recentemente, né? Semana passada, faleceu, de uma hora para outra. E como é que eu fui até o velório do meu primo e tive lá que falar palavras confortadoras, palavras de paz para as pessoas que ali estavam. Aí, como é um momento de morte, nós ainda oferecemos paz para alguém. Olha a diferença. A diferença é, mesmo que estejamos em qualquer situação, nós ainda temos a paz de Cristo que excede em nós mediante a ação do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, é necessário que se tenha a palavra principal que eu trago aqui nessa manhã: relacionamento. Se a pessoa não tem nenhum tipo de relacionamento com Deus, não conhece Deus, não se coloca à disposição de Deus, ele sofre nesse mundo e acha que Deus não está com ele. Mas é muito pelo contrário. Cristo está conosco também, principalmente em nossas aflições. O vaso de barro não é para glorificar o vaso de barro. O vaso de barro é para glorificar a preciosidade que nele tem, que é Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Verdade. Muito bem, estamos neste tema aí, né? As turbulências da vida, né? Como enfrentá-las, como não desanimar. Nós cristãos temos promessas, né, das Escrituras, enfim. Mas a pessoa negando ou não, pastor José Barbosa, o dia ruim chega, né? O dia ruim chega para todo mundo. Chegou para Jesus, né? Chegou para Adão, chegou para Eva. Mas o que nós queremos trazer um pouco aqui, a memória, porque quando chegamos num tema desse, porque se Deus colocou esse tema para nós falarmos, discutirmos aqui, porque deve ter, no mínimo, uma pessoa precisando ouvir soluções para ele. Com certeza, mesmo. Eu creio nisso. Soluções para ele, né? Então, os meus colegas aqui, inclusive uma alegria muito grande rever o Carlos, né? Na época você era presbítero, né? Continuo. Eu também. Não, eu sou um bom diácono. Eu sou um bom diácono. Eu continuo sendo diácono. Eu sou um bom diácono. Mas então, veja bem, a maravilha da Bíblia é a verdade. Amém. Normalmente, o político te promete uma coisa que não pode cumprir. Te engana com tantas coisas. Eu não digo todos. Claro. Mas a maioria, bem grande. Bem grande. Mas Jesus, ele veio para salvar o homem, mas não omitiu em nenhum momento as turbulências da vida que aquela pessoa, ou aquelas pessoas, aquele grupo, ou as igrejas iriam passar. Então, quando até deu um pitaco na conversa do Edilson. Todo prazer. Então, veja bem, Jesus começa assim: no mundo tereis aflições. É uma advertência. Uma advertência que tem que estar na nossa mente viva.
viva. Porque nós temos visto e ouvido um evangelho que isso não existe. E muitas pessoas estão entrando nessa ideia quando vem a primeira turbulência. Mas a Bíblia diz isso, o meu pastor diz, o meu livro diz. Não, ele pode dizer tudo. Mas eu quero dizer, o que pode prevalecer é a palavra de Jesus. Glória a Deus, verdade. O meu primeiro pastor era duro naquela, viu? Aquele que chegou para mim assim, falou assim, você é uma doença ruim, viu? E uma doença ruim, o remédio tem que ser mais forte. E verdadeiramente, se ele não usa o remédio forte, eu levava ele para o mundo. Então, mas ele sempre falou assim, ó, o que Jesus disse, lá no meu apelido caseiro é Zezé, inclusive lá no Rio é Pastor Zezé, né? Então, ó, quando Jesus fala, na verdade te digo, não adianta, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, o que eu vejo é que a turbulência da vida é uma arma de Satanás contra a igreja. Quando vem a turbulência, a primeira coisa que nos faz ver na turbulência é o medo. Medo. A pessoa vem caminhando muito bem, de repente, quando a turbulência aparece, socorro que eu vou afundar. Isso foi com Pedro. Isso. Turbulência da vida, né? Então, a turbulência da vida, ela pode vir a qualquer momento, porque a vida cristã, Carlos, não é marcada só de alegria, só de bonança, não. Mas ela chega com tristeza e com muita turbulência. Verdade. Quando o pastor Edilson falou que Jesus não teve um dia de paz, ele teve momentos de paz. Ali no barco, num sono tranquilo. Por fora a coisa estava feia, viu? Num sono tranquilo, que não há turbulência que tire a paz de Cristo. Verdade, verdade. Mesmo o barco batendo para lá, batendo para cá, né? Não podia acordar Jesus. Somente nós podemos acordar Jesus do sono dele, para nos socorrer. É claro que hoje Jesus não está nesse mesmo nível, né? O nível agora é de Deus. Aí muda mais ainda em nosso favor. Muda muito em nosso favor. Como um homem, como disseram meus antecessores aqui, ele deu exemplo. Então, a turbulência vem para desanimar. Cuidado você que está desanimado. Desanimado por quê? Se você tiver 6 meses de crente, você já falou para alguém, Jesus mudou a minha vida. Quando vir a primeira turbulência, você vai dizer assim, ei, Satanás, pá. Eu estou trazendo aqui a memória, aquilo que me dá alegria, aquilo que me dá fortaleza. Olha, essa turbulência é dura, mas a pior Jesus já levou por meus pecados. Glória a Deus, verdade. Amém. A pior. Então a gente não tem que ficar olhando para trás, trazer à memória aquilo que dá esperança. Então, eu até a minha mulher fica assim, pai, de brincar com esse negócio. Não, o final vai ser melhor, filha. Não, eu já cheguei aos 73 anos, o final vai ser melhor. Que você está querendo morrer? Não, mas eu sei que vou. Então por que é melhor? Paulo morreu mais novo do que eu. Mas ele disse, melhor estar contigo. Mas por causa desse povo, vou ficar por aqui. Né? Morrer para ele era bom, viver também era melhor. Isso, e vamos que vamos, né? Então, é a única, para você que está passando por luta, e para você que está passando por bonança também. É a única teoria de vida que diz que o final é melhor. O final é melhor. O princípio nunca é bom. A caminhada não é boa. A caminhada é com dificuldade. O céu é tomado pela força e com esforço. Né? Mas, quando você estiver chegando, eu sei quem tenho crido. Ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Aí você vai entender o seguinte, passei muitas lutas, mas o meu galardão está lá. O desânimo por exemplo, quantos servos de Deus, biblicamente falando, que tiveram momentos de desânimo, mas eles não esqueceram da promessa, como disseram a Edilson e Carlos. Né?
Eu venci o mundo. Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. glória. Então, pastor Gilaelson, o que eu posso dizer na minha introdução aqui, que o desânimo é normal. É normal. Primeiro é normal porque ninguém espera. Agora, não confundir o desânimo com preguiça, né? Porque os meus melhores momentos com Deus, eu estava comentando aqui um testemunho com o pastor Edilson, foi o momento que eu tive a maior depressão da minha vida. Não foi quando eu estava bêbado lá, maconhado, preso, não. Né? Lá eu já sabia que aquilo ia acontecer. Né? Mas no dia que Deus falou comigo que eu tinha que largar tudo, larguei tudo, dinheiro, família, tudo, fui para Itabuna. Né? Mas quando eu busquei a presença de Deus, não tem turbulência que pode suportar a presença de Deus. Não tem depressão que possa suportar a presença de Deus. E, inclusive, eu ensino, o melhor remédio para a depressão é a presença de Deus. Não tem outro melhor. Não. Porque a misericórdia de Deus, Edilson, é maravilhosa, porque ela remava toda manhã. Muito bem, gente, 11h33, vamos ao intervalo. Já já a gente retorna para segunda parte do nosso Debate Melodia desta terça-feira. Estamos apresentando Debate Melodia. A higiene bucal é parte importante da saúde. Você sabia que o Brasil oferece atendimento odontológico gratuito? E não descuide dos hábitos de higiene, como a escovação depois de cada refeição e o uso de fio dental. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, 11h36, estamos falando sobre as turbulências da vida, gente, porque é necessário falar sobre esse assunto, né? Acho que todos nós, em um momento ou outro, passamos por turbulências. O problema é como passamos por ela, né? Vamos viver pessoas eternamente frustradas ou pessoas que passam por situações, vencem, tiram o aprendizado. Na verdade, pastor Edilson, há uma forma também de encarar as turbulências como aprendizado. Usar esse momento como um momento pedagógico, principalmente da parte de Deus, para nós, né? Mas muitas igrejas, infelizmente, ensinam de outra forma, que você deve rejeitar esses momentos. Quando a Bíblia fala que a gente
deve usar esses momentos, né, para a experiência, né? Esses momentos acabam nos ensinando muito, porque também são momentos que o cristão acaba recorrendo mais à oração, né, aos cuidados, né, se aproximando mais de Deus, enfim. Mas às vezes a gente rejeita momentos difíceis por entendermos que o caminho do cristão é só rosas. Verdade. Tem espinho, né? Pois é. Aí como é que fica esse cristianismo, pastor Edilson? Olha, eu estava aqui em off conversando com os irmãos e disse que até ia provocar aqui algo que eu acho necessário nessa discussão nossa aqui nessa manhã. Eu creio que a melhor forma de uma pessoa enfrentar os problemas da vida é descobrindo que origem tem esses problemas. Em Deus. Deus está permitindo algo na nossa vida para nos ensinar algo. Não é que Deus tenha prazer de fazer o seu povo sofrer, não é isso. Mas Deus permite a gente passar por situação porque a gente rejeita aprender de uma forma e Ele sabe como nos tratar. Não é? Por exemplo, Deus tirou o povo do Egito e levou para onde? Levou para um deserto. E o povo de Israel teve dificuldade de viver no deserto, porque o deserto é a ausência de tudo que a pessoa precisa. E aí agora tinha que ter 100% de dependência de Deus. E o povo de Israel teve dificuldade, de maneira que a Bíblia diz que os que saíram do Egito, só apenas 2 entraram na terra prometida, que foi Josué e Calebe. Tinham trabalho. Então eu estou querendo dizer aqui, e quero que os irmãos até se acharem por bem também comentarem, sobre essa questão. Tem momento em que a tribulação que eu estou vivendo, sou eu que provoquei. Hoje mesmo eu estava lendo na minha leitura, quando o Senhor disse claramente, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso ele vai colher. E a lei da semeadura, essa é irreversível. A pessoa não tem jeito. Ninguém que provoca, ninguém que provoca uma situação, não vai ter que enfrentar. Claro que sim, tem que enfrentar. É uma necessidade. Eu não estou dizendo que mesmo que eu esteja provocando uma situação, que não existe solução para ele, existe. Não é? A gente vê, por exemplo, Davi, ele provocou um desastre terrível na vida dele, que foi aquele adultério, e também ele matou o marido da mulher para ficar com, não é? Ele armou uma situação terrível, um crime premeditado, uma situação assim que um homem que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Aí veja que enquanto a situação não foi resolvida, ele sofreu muito. Ele dizia que sofria na carne e nos ossos o mal que ele tinha feito. Ele, pelo fato de ter um coração justo e sabia que aquela situação não estava correta. Quando o Senhor, e eu acho interessante que Deus permitiu que ele mesmo julgasse a sua causa. Contou aquela história daquele homem que foi o visitante que chegou na casa, não é? E aí naquela situação, ele diz, digno de morte é o homem que fez tal coisa. E o profeta disse, você é esse homem. Então, tudo que, veja só, ele não só sofreu até aquele momento, como o resto da sua vida, ele teve que conviver com aquilo que ele provocou. As consequências vieram. Não perdeu a sua salvação, mas as consequências vieram. Se ele tivesse evitado aquele mal, com certeza podia passar outra situação, mas aquela não sofreria. Então eu queria que o nosso ouvinte, que nessa manhã está nos dando a honra de estar nos ouvindo, em nome de Jesus, esse problema que você está passando, que origem tem? Foi você que provocou? É Deus que está te provando? Se for Deus, alegra-te no Senhor, confia nele. Porque jamais Deus vai dar um fardo que o homem não pode levar. Jamais. Ele garante isso. Antes, com a luta, com a prova, ele vai dar o escape. Ele já tem a sua bênção preparada. Mas, medite nisso. Porque eu creio que facilita a gente enfrentar a luta quando nós sabemos que origem tem. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Quando o médico nos examina, ele logo quer saber o diagnóstico. Qual é o meu problema, né? E aí quando o médico fala assim, até agora não foi diagnosticado o seu problema. Aí é problema, aí a coisa cresce, porque a pessoa está sofrendo e sabendo o que está passando.
Então, eu creio que a primeira coisa que você deve fazer é orar a Deus, pedir a Deus para te mostrar. Se você não está entendendo por que está passando isso, então comece a orar a Deus, e o Senhor vai mostrar para você, vai revelar para você, e a partir do momento em que você entender o porquê está passando essa situação, eu tenho certeza até que o fardo vai ficar mais leve. Uhum. Muito bem. Ô, pastor Carlos, eu quero levar mais um texto aqui do Tiago, agora o capítulo 1, que diz o seguinte, o verso 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, ou seja, produz a paciência, né? Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, o apelo aqui é para que tenhamos grande alegria quando enfrentarmos provações. E aqui eu queria que o senhor comentasse, pastor Carlos, sobre essa questão que muitas vezes nós estamos pensando como os ímpios, que não conhecem a Deus. A nossa mentalidade, muitas vezes, de que a alegria ela é circunstancial, ou seja, se tudo estiver bem, eu estou alegre. Dinheiro no bolso, todo mundo na minha casa saudável, enfim, estou empregado, está tudo bem, então eu estou alegre. Agora, se alguma dessas coisas faltar, aí agora meu ânimo cai, minha alegria vai embora. Então, assim, se a vida cristã for isso, ela não diferencia em nada do ímpio. Não é, pastor Carlos? Pastor Geleuson, eu quero que o ouvinte anote bem o que eu vou dizer aí. O que está faltando na perspectiva cristã é relacionamento e comunhão com Deus. Sim. Relacionamento e comunhão com Deus. Eu disse aqui em off que nós estamos vivendo hoje um evangelho, mas esse é um pseudo-evangelho. É um outro evangelho cuja mensagem é uma mensagem triunfalista em dizer que você, irmão e irmã, pelo fato de ter aceitado Jesus Cristo, se está passando por determinada situação, Cristo, Deus, não está com você, ou não está abençoando a sua vida, ou não está protegendo a sua vida. Quando o pastor Geleuson fez a citação de Coríntios, e ele fez a citação de vaso de barro, significa dizer que nós também, como vaso de barro, nós somos frágeis e propensos a todo tipo de sentimento, pensamento e entregar-nos também a situações que é desfavorável a nós. Por exemplo, quando alguém está bem de vida, ele acha que Deus está com ele. Quando ele está mal de vida, ele acha que Deus o abandonou. Quando na verdade não é isso. Se nós formos pegar, pastor Geleuson e demais pastores aqui e ouvinte, Salmos 91. Se você for pegar Salmos 91, dos versículos 1 ao versículo 16, do versículo 1 ao 8, tem promessas maravilhosas. Mal não vai chegar até você, mortandade não vai te atingir, sua família será abençoada. Do 1 ao 16. Se você for pegar do 1 ao 8, são essas promessas. Pula o 9, não lê o 9 agora, pula o 9, vai para o 10 até o 16. Vai dizer também promessas maravilhosas que Deus está oferecendo para você. Mas o versículo 9 está dizendo que todas essas coisas vão acontecer para você, na sua vida. Nada vai te atingir se preposição condicional, dizendo se você fizer de Deus a sua habitação, a sua moradia. Ou seja, existe um condicional. Se eu me esconder em Deus, se eu fazer de Deus o meu esconderijo, aí sim, nada dessas coisas me atingirá. Salmos 37, 39, diz que do Senhor vem a salvação. E salvação aqui, meu amado, é livramento.
Você pode estar em qualquer situação, circunstância, a mais deplorável que você viver, se você tiver relacionamento, se você tiver comunhão com Deus, escondendo-se em Deus, Deus vai te livrar da situação. Opa, espera ainda. Significa dizer que Deus vai me livrar da situação, eu vou deixar de ser pobre, deixar de sofrer e ser rico? Meu amado, eu vou dizer para você, ainda que você morra na espada de Nero, a espada, ainda que você morra sendo martirizado, Deus está com você se você fizer de Deus a sua habitação. E aí, se você fizer de Deus a sua habitação, Filipenses 4,13, eu posso dizer, tudo eu posso naquele, em Deus, em Cristo, que me fortalece. Portanto, nós precisamos, amado e amada, eu sou crítico do evangelho de hoje. O pastor Joléus, quando eu cheguei, que o pastor falou, olha, hoje vai ter confusão. Porque sempre, o pastor que me conhece aqui sabe, eu sempre fui assim, às vezes do contra. Porque nós vivemos hoje um evangelho, um pseudo-evangelho. É claro que o evangelho de Cristo, o evangelho puro, o evangelho santo está sendo pregado. Mas existem inúmeros líderes que estão pregando o pseudo-evangelho, um pseudo do oba-oba, cujas pessoas estão querendo viver neste mundo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu quero ir para a glória. Amém. Não quero ficar neste mundo. Agora, se você quiser viver num pseudo-evangelho, meu irmão, má sorte, né? Boa sorte não, má sorte. Porque viver no mau evangelho é má sorte. Eu quero viver num evangelho pleno, num evangelho de Cristo. Olha, meu amado e minha amada, do Senhor vem a salvação. Lembrando que nas tribulações que passamos, nos problemas que passamos, Deus continua nos abençoando. E, portanto, pastor Joléus, o versículo que você citou de Tiago, ele é bem enfático em dizer que nós precisamos permanecer firmes, porque do Senhor vem a nossa salvação. Do Senhor, a ênfase é essa, de Deus, nós precisamos nos amparar, nós precisamos nos ancorar em Deus. Nós precisamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Por isso, eu digo ao irmão e à irmã, nesta manhã, confie, tenha seu relacionamento com Deus, vai orar, volte a consagrar, volte à escola dominical, volte a frequentar, meu amado e minha amada, ao ciclo de oração. Quantas vezes eu lembro aqui da irmã Santa, uma senhora já falecida, já partiu para o Senhor, a irmã Santa, Anísia, lá na Assembleia de Deus, pastor Joaquim Félix. Meu pastor por muitos anos, pastor Joaquim Félix, pastor Clemente José de Araújo também, meus pastores, foram meus pastores. Sempre jovens, venham para a oração, venham para o ciclo de oração, oração antes dos cultos. Hoje o jovem não quer, o jovem quer ir lá para o coffee break da igreja. O jovem quer ir lá para o momento do louvorzão. Nada contra, meu irmão. É para louvar a Deus? Nada contra. Mas agora vamos partir para oração, consagração, vida com Deus. E aí, quando vier as tribulações, as intempéries da vida, as dificuldades, você vai olhar para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Quero mandar um alô especial para pastor Gilmar Santos, meu pastor da Assembleia Vivas com Deus, lá no Alto Marom. Pastorzão, Deus abençoa. Pastor Zé Barbosa, e aí agora uma palavra para a gente fechar aqui o nosso debate, para quem está vivendo hoje o dia mau, está sofrendo, o que o senhor diria? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. De repente, muitas coisas acontecem porque nós não lemos, mas a Bíblia foi citada aqui, período de oração. O Carlos falou muito sobre escola dominical, né? Eu fui criado em escola dominical. Em 45 anos de crente, eu nunca perdi uma escola dominical. Você deixar de ir por motivo é uma coisa.
eu nunca perdi uma escola dominical. Nunca. E como pastor, eu sempre fui o primeiro a chegar na escola dominical. Não tem mais culto de oração. O povo já não sabe, cara, onde buscar socorro. Porque eu sou levita. Nasci, né, no meio de músico. Fui músico a vida toda. Vim para a igreja, tinha que ser o quê? Músico também. Verdade, né? verdade. Mas eu sei que a música alegra o coração, até liberta também. Isso. Liberta. Mas o poder da palavra não tem jeito. Não tem jeito. Então eu creio que você que está vivendo momentos de incerteza, desanimado, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Porque a palavra de Deus, quando você chega no final da palavra de Deus, no Apocalipse, ela diz assim: e Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Então, fique tranquilo. Se você já chorou muito, não tem problema não. Porque você conseguiu chorar. Mas está em pé. Está com Jesus. Jesus chorou também. A Bíblia diz que Jesus chorou. Os discípulos choraram, né? Mas nenhum perdeu a fé. Está escrito que Ele enxugará as nossas lágrimas. E eu faço também coro com o Carlos, que eu não sou amarelão, não, viu? Você sabe disso. Eu não sou amarelão. Nós estamos precisando voltar às raízes. A raiz do Evangelho. Eu sou da raiz metodista. Né? Eu preciso voltar à raiz de John e Carlos Wesley. Preciso. Então tem gente que funda uma igreja hoje e é a única que serve. Então Jesus não vai voltar nunca mais, porque começou ontem a melhor, só tem ela, então e ninguém vai para o céu. O Evangelho vai ter que ser pregado a todas as criaturas. Então, não fique com medo e não vá na onda desse negócio de reencarnação, não. Hein? Reencarnação é para crente preguiçoso. Para crente preguiçoso. É claro, você precisa ter palavras motivadoras. A minha motivação é essa. Leia a Bíblia, ore ao Senhor, espere no Senhor, confie no Senhor e não olhe para trás. Não volta ao vômito. E nem o espojador de lama. Amém. Lá na frente tem um Cristo te esperando. Em meio a tantas lutas, John Hus foi queimado, mas louvando ao Senhor. Policarpo foi queimado, louvando ao Senhor. E quando o Policarpo, segundo a história, quando ele morreu, até o céu escureceu. Como foi com Jesus. Jesus está conosco o tempo todo, né? E tal, Estevão, antes de morrer, viu Jesus. Então, se você quer ver Jesus, não é depois da morte, é agora, viu? Compre a briga e chama Jesus para lutar contigo. Aleluia. Pastor, aproveitar, quero mandar um alô para minha esposa também, né? Senão você não apanha chegar em casa, né? Para minha esposa. Vai apanhar mais uma vez. Vai apanhar mais uma vez. Pastor Barbosa, quando eu cheguei aqui no debate, eu era um jovem com 5 filhos. Hoje eu sou um jovem com 5 filhos e 3 netos. Parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito bem, gente. Quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Edilson, obrigado ao pastor Carlos Novaes, também ao pastor José Barbosa, pela colaboração. Você, do outro lado, pelo carinho da audiência, a melodia. Chegando o Rádio Chofé, nosso amigo Genildo Ribas. E o debate fica assim, gente. Amanhã, quarta-feira, 6 de agosto. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.